Olá, agora aqui na nossa aula de História. Vamos começar na página 115, né? Falando sobre presente, passado e o futuro, tá? Ao observarmos a passagem do tempo, podemos perceber que os acontecimentos podem ocorrer no momento em que estamos vivendo, né? Antes ou depois desse momento. Chamamos de presente os acontecimentos de agora e de passado os acontecimentos que já ocorreram. Há também o futuro, que são acontecimentos que ainda vão ocorrer. Nem todo acontecimento do passado está distante do nosso tempo. O passado também pode ser associado aos acontecimentos de ontem, tá? O que acontece, gente? Agora, a professora está aqui dando aula para vocês. É o presente, é o agora. Amanhã, eu estarei dando outras aulas para vocês. Então, é o futuro. E o passado foi que ontem eu dei algumas aulas para você, tá? Para vocês. Então, a gente tem sempre que estar associando, tá? O agora, o antes e o depois, tá? Na página 116, está falando assim, ó. Você sabia? Uma forma de entrarmos em contato com o passado é visitando os museus. Isso porque nesses espaços podemos ver e conhecer os vestígios deixados por pessoas que viveram há muito tempo. Menina realizando uma pesquisa no museu. Então, gente, quando a gente entra no museu, ele está cheio, né, de objetos que foram de pessoas lá do passado. Então, esses objetos são vestígios do que as pessoas viveram lá atrás, tá? Há muitos e muitos e muitos anos atrás. Então, esse passado aí é um pouco distante de nós, tá? Mas o ontem, que já foi o que aconteceu, também é passado, tá? Já o presente se relaciona com os acontecimentos de hoje e o futuro aos acontecimentos de amanhã. Apesar de não sermos capazes de prever o futuro, né, podemos planejá-lo em nossa rotina ou em alguma atividade especial. Observe as situações. Gente, igual falou aí, a gente não prevê o futuro, a gente não tem certeza do que é que vai acontecer amanhã. Mas, né, como a gente sempre faz, a gente planeja a nossa rotina, a gente planeja o nosso futuro. Não é que vai acontecer igualzinho, mas a gente pode planejar. Amanhã eu vou dar as minhas aulas, mais tarde eu vou almoçar e depois eu vou dar um passeio no parque. Eu planejei o meu futuro, né? A minha rotina. Só que não é certeza, pode ser que dá algum erro, né? E eu precise mudar essa rotina que eu planejei, tá bom? Então vamos lá o exemplo. Ontem foi a minha festa de aniversário. Aí, hoje, que é o agora, estou ajudando a mamãe a limpar a casa. Então, ontem foi a festa da menina e hoje ela está ajudando a mamãe a limpar a casa. E depois ela falou assim, amanhã, né, brincarei com a Aninha e levarei a boneca que ganha de aniversário. Então, amanhã, que será o futuro, ela vai brincar com a amiga e levará a boneca que ela ganhou de aniversário. Tá bom? Então, ontem, que já aconteceu, hoje é o agora e amanhã é o futuro, tá? As palavras antes, agora e depois referem-se à passagem do tempo. Podemos usar a palavra antes para indicar ações que já fizemos, aquelas que já aconteceram. A palavra agora serve para indicar as ações que estamos fazendo neste momento. E a palavrinha depois pode indicar ações que faremos daqui a pouco, amanhã ou após muitos dias, tá? Então, depois não serve só para eu falar de amanhã, serve para também daqui muitos dias, tá? Aqui tem um menino aqui dando exemplos. Meu time se preparou muito antes do jogo. Se muito antes, pode ser dias antes, meses antes do jogo, tá? Então, é no passado. Agora, nesse momento, que é o presente, o jogo é para valer, o jogo está acontecendo. E aí, né, eles ganharam o jogo e falou assim, depois pode ser depois do jogo, é o futuro depois do jogo, tá? Porque ainda ele está no agora, então depois do jogo vou comemorar com os meus colegas. Então o jogo acabando, se eu ainda estou no jogo e o jogo ainda não acabou, vai ser depois, já é futuro também, tá? Porque depois esse jogo vai acontecer.
essa comemoração vai acontecer depois do jogo, tá? Muitas ações também podem ocorrer de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Gente, quando eu falo que uma coisa ocorre de forma simultânea, então essa forma simultânea é quando várias coisas ocorrem ao mesmo tempo, né? Igual aqui, nós temos o açougue, todo mundo trabalhando, pessoas comprando, o veterinário cuidando dos animaizinhos, a costureira costurando, né? E aqui o hortifruti também aberto, sendo para vender frutas. Então, são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Na página 118, seria para nós visitarmos na escola alguns espaços, né, identificar quais atividades estão acontecendo ao mesmo tempo. E aqui nós deveríamos fazer o registro. Gente, agora nós não estamos na escola, porém a gente se recorda, né, de atividades que acontecem ao mesmo tempo lá na escola. O que a professora fez? Vamos fazer em forma de lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos colocar 6 exemplos de acontecimentos que ocorrem na escola ao mesmo tempo. No número 1, vocês vão escrever alunos estudando, ponto. Número 2, faxineira fazendo limpeza, ponto. 3, alunos lanchando, porque às vezes vocês estão na sala, mas os alunos maiores, né, os recreios ocorrem de forma diferente. Então, enquanto vocês estudam, tem alguns alunos que estão no recreio, tá? Então, alunos lanchando. Número 4, as secretárias trabalhando, né? Elas estão lá na secretaria trabalhando. Número 5, alunos na aula de educação física. Número 6, alunos na aula de música. E vamos colocar o número 7, né? Alunos na aula de teatro. Então, são atividades, gente, que na escola acontecem de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, né? Tem muitas pessoas, muitos ambientes que fazem com que essas atividades ocorram ao mesmo tempo, tá bom? E aqui na página 118 tem uma brincadeira, né? Mas não dá para a gente fazer ela agora. E na página 120, nós temos Você é o historiador. Outra forma de percebermos a passagem do tempo é observar as transformações ocorridas em determinados lugares. Isso é possível, por exemplo, por meio da comparação de fotografias de um mesmo local em épocas diferentes. Então, aqui nós temos duas imagens, a 1 e a 2, né? É o mesmo lugar, porém uma imagem é antiga e a outra é atual. Onde que é esse lugar? Arcos da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro, em 1905. E aqui o mesmo lugar, só que em 2016, tá? Aí pergunta aqui, qual é o local retratado nas fotografias? Gente, aqui ó, Arcos da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro. Ponto, é isso. Se chama Arcos da Lapa, que fica lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, vocês têm que copiar. Presta atenção onde tem letra maiúscula, tá? Qual das fotografias é antiga e qual é atual? 1905 e 2016. A imagem 1 é antiga e a imagem 2 é atual, né? Bem simplesinha essa pergunta. E aqui, podemos dizer que esse local se transformou com o tempo? Descreva as transformações. Gente, observa essas duas figuras. Esse local, ele se transformou com o tempo? Sim, né, gente? Esse local se transformou com o tempo. O que vocês podem falar? Sim, coloca ponto. Na imagem antiga, há algumas... Esse A é com H, tá? Há algumas casas antigas e as ruas são de terra, vírgula. Enquanto, na imagem 2, vírgula, há prédios, com H de novo, esse A, tá bom? Vírgula, postes de luz e asfalto, tá bom? Então, aqui, ó, tinham poucas casas e a estrada era de terra. Hoje em dia tem asfalto, né? Tem prédios e postes de luz. Antigamente não tinham esses postes de luz, tá, gente? Então, é isso que vocês devem colocar aí, tá?
E na página 121, que é a nossa última página de hoje, nós temos a linha do tempo. Vamos ver. Os acontecimentos mais importantes da vida de uma pessoa ou de uma comunidade podem ser organizados em uma linha do tempo. Então, quando uma pessoa quer, né, colocar os acontecimentos da vida dela mais importantes, os acontecimentos mais importantes da vida dela, aí ela forma essa linha do tempo. Ela nos ajuda a compreender os fatos que aconteceram em uma sequência de tempo, né? Então, quando o bebê nasceu, passou alguns meses aqui, o bebezinho já estava engatinhando, nasceu um dentinho, depois ele cresceu mais um pouquinho, aí ele virou um menininho maior, e aqui ele cresceu, tá? Então, a gente consegue compreender como que foi a vida da criança, né? Em etapas, né? Vocês mesmos podem fazer a linha do tempo de vocês, tá? E quais transformações podemos perceber na linha do tempo acima? Gente, o que a gente observa aqui? Que foi o que? Mostrou, né, o crescimento de uma criança. Foi isso que mostrou nessa linha do tempo, tá? Então, vocês irão escrever. Mostrou o crescimento de uma criança. É isso que aconteceu aqui, né? Desde quando? Desde o nascimento até os dias atuais. Foi isso que aconteceu aí, tá? E aí vocês escrevam isso que a professora falou aqui Aqui. Vou repetir mais uma vez, então. Mostrou o crescimento de uma criança. Só isso, tá? Aí dá para vocês entenderem que foi isso que mostrou, tá bom? Aí hoje nós vamos encerrar a nossa aula aqui. E vocês têm de tarefa. Vou citar as páginas de tarefa, tá bom? Páginas 122, 123, 124, 125, 126. 127 e 128 de tarefa, tá bom? Mas façam com paciência, façam com calma. O professor está dando um prazo aí, caso alguém esteja muito afogado de coisas para fazer. Estou dando 2 semanas para vocês postarem essa tarefa, tá bom? Então, fiquem tranquilos e não se desesperem, certo? Então, tchau, tchau.